Salve, gente boa! Como é que você tá, hein? Eu tô aqui pensando, sabe? Fim de ano a gente pensa mesmo, né? Bastante. Pensando o quanto é difícil falar de política nesse Brasil do dia de hoje. É difícil, porque assim, é muita mentira, muita manipulação, muito discurso pela metade, né? E a gente, para poder tentar entender o que está rolando, tem que navegar num mar de lama. Tem que ler o que está rolando no grupo de Zap, naquele esgoto lá do Elon Musk, o que está rodando nas redes sociais todas, e é triste, é terrível, é cansativo, é estressante, é de, é de sofrer, não é fácil não. Mas é especialmente difícil num dia como hoje, assim, que a gente está terminando o ano, né? Hoje é dia 20, é o último dia de atividade do parlamento. Agora entra férias dos seus deputados e senadores, né? Começa recesso, depois férias. E aí, assim, um monte de coisa ficou sem votar, coisa importante. Eles votaram aí o pacote de corte de gastos do Haddad, fizeram algumas modificações e aí, assim, a parte que afeta o pobre, pau nele. A parte que mexe com classe média alta e o rico, ninguém encostou a mão. Para variar, a gente termina o ano traído. O Congresso Nacional é um esgoto mesmo, um esgoto fétido, um esgoto ético e moral. E traiu, achando que está traindo o Lula, na verdade traiu o Brasil, o governo brasileiro. Eu vou te explicar o que muda aí no BPC, no abono salarial, no salário mínimo, e o que deveria mudar junto e não mudou. A mamata dos militares, a mamata dos juízes, dos desembargadores, dos magistrados, né? A mamata das emendas, a mamata do fundão eleitoral, isso nada mudou, muito pelo contrário. Vem comigo que eu te explico. Eu sou Ricardo Mello, sou explicador geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. E já te peço também para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal, ativar o sininho. Te convido a entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá o conteúdo chega primeiro. Aqui na descrição tem o link. E também te convido a participar do financiamento coletivo, que é o que mantém esse trabalho. Isso aqui é um trabalho de jornalismo independente, sem patrão. E como eu acabei de falar, eu passo o dia inteiro chafurdando na lama das redes sociais e na lama da imprensa de esquerda, de direita e a imprensa que se finge imparcial. Não é fácil, não. Enfim, você pode contribuir sendo membro do canal. Aqui embaixo tem o Seja Membro e tem essa chave Pix também. A maioria usa isso aqui, tá? E se você não puder, deixa um like, um comentário, se inscreve. Isso já é um pagamento. O engajamento é um pagamento. Mas vamos nessa para você entender as mudanças, né? Enfim, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o Congresso Nacional não queria votar o pacote de corte de gastos do governo, porque queria dinheiro, liberação de emendas, porque estava tudo parado, bloqueado, desde que o Flávio Dino proibiu, e depois o STF inteiro concordou com o Flávio Dino, proibiu que liberasse emendas sem saber quem pediu, para onde vai, quem vai gastar esse dinheiro, que é público, né? E aí teve um rolo danado, fizeram um projeto de lei que resolve só metade do problema, continua ainda faltando transparência. E aí o Dino continuou dizendo, não, desse jeito não está transparente, tal, não pode liberar emenda. E aí o Congresso ficou puxando a corda de um lado, querendo grana, senão não vota. E aí, nesse de quero grana, senão não vota, o mercado entra em cena, joga o dólar lá para o alto, que, poxa, o Brasil não vai aprovar o pacote fiscal do Haddad. Enfim, todo mundo pressionando para ferrar o brasileiro pobre, né? Porque o dólar alto também faz a inflação subir. Enfim, o governo tinha que aprovar esse pacote rápido para não piorar ainda mais a situação do brasileiro. E aí ele falou, tá bom, vamos pagar as emendas aí, né? Aquelas emendas que foram liberadas pelo Dino, né? Não são todas. Liberou aí quase 8 bilhões de reais em emendas num acordo com o Congresso, para o Congresso finalmente votar o pacote de corte de gastos. E aí vem o resultado desse trabalho. Que, ó, vou te contar, hein? É demais, é cansativo mesmo. O Senado aprova projeto que limita ganho do salário mínimo e muda regras do BPC. Isso é o que está todo mundo falando. É o cerne da questão, o principal, assim, do pacote de corte de gastos, né? E aí, bancada do Nordeste lidera a resistência do Congresso às mudanças no BPC com o pacote fiscal. Por que eu selecionei essa matéria? Porque tem um trecho dela que interessa.
Porque o pacote de corte de gastos do governo previa algumas mudanças na regra do BPC que ia colocar gente muito pobre para fora do benefício. E aí, ó, tá aqui, ó, nesse trecho aqui, ó. Cálculos da Rede Observatório do BPC, uma associação nacional de defesa das famílias que recebem o benefício, estimam que cerca de 720 mil idosos ou pessoas com deficiências terão alto risco de perder o BPC. Isso aqui com base na proposta que o governo tinha mandado para o Congresso. Por quê? Porque criava uma série de limitações para as pessoas que precisam do BPC. Por exemplo, o que tinha sido proposto não permitia que duas pessoas da mesma família tivessem BPC. Então tem um casal de idosos, por exemplo, muito pobres, cada um tem o seu BPC, não ia poder, porque ia somar as rendas e não ia dar. Isso aí, pelo menos, foi uma coisa boa que o Congresso mudou. O Congresso foi lá, alterou, modificou algumas regras que o governo tinha proposto, deu uma relaxada, vamos dizer assim, uma afrouxada no BPC. Exatamente essa expressão que está aqui na matéria da Agência Brasil. Câmara aprova teto para o salário mínimo, mas afrouxa mudanças no BPC. Então, assim, daqueles 720 mil que supostamente sairiam do BPC, não vai sair essa quantidade toda de gente, vai sair menos gente, mas vai sair gente. E é pobre. Pobre que vai deixar de receber o benefício. Por quê? Porque criou algumas outras dificuldades, né? Vai ter que ter lá a biometria, vai ter que fazer o recadastramento de 2 em 2 anos e não de 4 em 4 anos. Vai ter algumas dificuldades a mais para você se cadastrar no BPC. Outra coisa, o governo colocou na lei uma coisa que estava gerando uma indústria de liminares, que é o seguinte: o que compõe a renda familiar? O bico também compõe a renda familiar ou não compõe a renda familiar? A pessoa que mora na casa, mas que só ajuda a cuidar do idoso, a renda dela entra na conta ou não entra na conta? Tudo isso gerava uma confusão na justiça, muita gente entrava com pedido de BPC e tinha o pedido negado, procurava um advogado e o advogado entrava com pedido de liminar na justiça e conseguia o BPC na marra. Por quê? Porque era meio vaga a lei que explica quais são as somas de renda que são permitidas na hora de você definir quem tem direito do BPC. E quem tem direito ao BPC? Imagina uma família de 4 pessoas que ganha um salário mínimo. Isso aí dá 1/4 do salário mínimo para cada um, se você dividir um salário mínimo por 4 pessoas. Essa família tem direito, uma dessas pessoas tem direito ao BPC, porque é isso. Se você dividir a renda familiar pelo número de pessoas que moram na casa e o total der, no máximo, R$ 334, que é 1/4 do salário mínimo, a pessoa tem direito ao BPC. Essa é a conta. Então o governo colocou na lei regras mais claras sobre quais são as rendas que podem somar de quem na família e tal, para poder ter o direito ao BPC. Só para tentar escapar dessa indústria de liminares. De qualquer maneira, essa indústria de liminares também está beneficiando gente muito pobre, que teve o benefício negado e que consegue esse benefício na justiça. Isso vai diminuir. Então também, de novo, gente pobre afetada que vai deixar de receber o BPC. BPC Loas não será cortado pelo governo. Entenda a decisão no pacote fiscal. Isso aqui interessa principalmente pessoas que têm autistas na família, pessoas com síndrome de Down, né? O que acontece? Na proposta inicial, só deficiências moderada e grave ia ter direito a receber o BPC. E aí, tem deficiências que são definidas com direito ao BPC, mas que, assim, do ponto de vista clínico, são consideradas deficiências leves. Principalmente quando envolve gente que tem autismo, gente que tem síndrome de Down, e aí seriam pessoas que perderiam o direito ao benefício. Isso também foi modificado, não vai ter esse corte, tá? Foi aprovado e o governo se comprometeu, inclusive, a vetar um trecho que criava esse bloqueio. Então vai continuar tendo o BPC para pessoas com deficiência, tem que comprovar que tenha deficiência, vai ter que passar por perícia, não adianta levar lá uma perícia de um psiquiatra de fora do SUS, do INSS, vai ter que passar por perícia, vai ter que comprovar, vai ter que ter biometria, vai ter que ter uma série de critérios que sim, vai tirar gente pobre
do BPC, mas vai tirar bem menos gente pobre do que era a proposta inicial. Abono PIS/PASEP terá mudanças, entenda regras aprovadas pela Câmara. Isso é outro benefício que é para o pobre e que foi afetado. Qual que foi a mudança aí? A mudança é o seguinte: quem tem direito ao abono? O abono é tipo um 14º salário, que as pessoas que recebem até 2 salários mínimos, CLT ali, carteira assinada, têm direito a receber todo ano. E aí o que acontece? Como é que ele é reajustado? Como ele é 2 salários mínimos, reajusta o salário mínimo, multiplica por 2, é isso. São essas pessoas que têm direito a receber o abono. Agora não. Agora vai ter tipo uma tabela igual do imposto de renda, vai reajustando, mas não com base no salário mínimo, vai reajustando com base na inflação. Como o salário mínimo sobe mais do que a inflação, vai começar a diminuir a tabela do abono. Então, em 2032, segundo projeções do governo, quem vai estar recebendo um salário mínimo e meio ainda tem direito ao abono. Passou de 1,5 já não tem direito mais. Então, meio salário mínimo está sendo retirado aí da renda das pessoas que têm direito ao abono. Isso aí num prazo de 8 anos. Vai todo ano diminuir um pouquinho o valor do abono salarial. De novo, gente que ganha até 2 salários mínimos hoje, que recebe o abono. Então, mais uma vez, mexendo com gente pobre. Ferrou o pobre de novo. Câmara dos Deputados aprova fim do DPVAT 7 meses após recriação do seguro. Então, assim, no meio da confusão, das votações todas, entrou essa história aí. O governo criou o DPVAT, que agora se chama SPVAT, que é o seguro obrigatório. Tinha sido extinto em 2020, aí acabou o dinheiro, né? As pessoas estavam sofrendo acidente, não recebendo absolutamente nada, porque acabou o dinheiro. Aí o governo recriou o seguro, bem mais barato do que o antigo, mas bem mais barato mesmo. Tinha uma estimativa de que ficasse no máximo R$50 por ano, por veículo, né? Bem mais barato. Então, foi criado por quê? Porque o sujeito que é atropelado, você não precisa nem ter carro para receber seguro obrigatório. Você foi atropelado, você era pedestre, você recebe o seguro obrigatório. Estava de bicicleta, sofreu um acidente de trânsito, você recebe o seguro obrigatório para custear despesas médicas, para custear ali um tempo que você eventualmente fica afastado do trabalho, enfim. É um negócio que tem que ter, gente, né? E aí o governo recriou. 7 meses depois, nem chegou a entrar em vigor, só ia começar a ser cobrado agora em 2025, ó. Mataram o seguro DPVAT. Então, você que sofre um acidente de trânsito, principalmente você que não tem um seguro, né? Você que não tem grana, que às vezes tem uma moto e trabalha como entregador, depende da moto para trabalhar, e essa galera sofre muito acidente, fica afastado do trabalho, e tem despesa com remédio, despesa com curativo, enfim. Esse seguro obrigatório servia para socorrer uma pessoa como você. Não vai ter mais. O Congresso acabou, você se vira se acontecer um acidente com você. Esse Congresso Nacional que a gente está vendo aí. Aí, beleza, ferrou o pobre para tudo quanto é lado, certo? Mas tinha umas medidas ali que o governo tinha proposto que eram meio que compensatórias, assim. Não compensação financeira, mas até uma compensação moral, para falar, olha, está todo mundo contribuindo, o pobre está contribuindo, mas o rico também dessa vez vai dar a sua taxa de contribuição, né? Era o proposto. Por quê? Porque o governo apresentou, melhor dizendo, algumas propostas. Por exemplo, acabar com uma mata de militar. Aumentar um pouquinho a idade mínima da aposentadoria dos militares, de 53 para 55 anos, mas o principal, o mais escandaloso, né? Acabar com aquela história da morte ficta, que é o militar que é expulso das Forças Armadas porque é um corrupto, porque é um ladrão, porque é um assassino, um estuprador, é um bandido, que foi condenado pela justiça. Aí ele é dado como morto e a família dele passa a receber a pensão dele. Isso é o morto ficto. O governo então propôs acabar com isso aí. Também propôs acabar com super salários, criar lá umas regras mais rígidas para não permitir ficar enfiando penduricalho no salário de juiz, de desembargador, de ministro, sabe? Ah, é auxílio paletó, auxílio creche, auxílio educação, auxílio saúde, auxílio pipipi, auxílio popopó. E aí o magistrado que ganha lá 44 mil por mês de salário, dobra o salário dele para 88. E tem uns aí que a gente anda lendo notícia recente que recebe 100, 200, 300, 500 mil no mês.
por conta da soma de inúmeros penduricalhos e férias que não receberam. E aí, enfim, é muita mamata. E aí o teto, que é 44 mil, é extrapolado, porque todo mundo está ganhando mais do que a lei permite. O governo então propôs acabar com isso, né? Criar regras para dificultar criar novos penduricalhos, pelo menos. Tem que criar uma lei assim, assim, assado e tal. O que os deputados foram lá? Deram uma belíssima de uma afrouxada nessa trava, mudaram o tipo de regra que precisa, ficou mais fácil. O próprio Conselho Nacional de Justiça pode definir que penduricalho novo, que é o que acontece sempre. A própria Justiça cria os penduricalhos e vão aumentando os salários dos juízes com esses penduricalhos. Então, isso também foi proposto, né, pelo governo. E aí o que o Congresso fez? Não mexer com os juízes, não. Foram lá, deram uma mexidinha justamente nessa regra que cria dificuldade para criar novos penduricalhos e deixaram quase do mesmo jeito que está, praticamente do mesmo jeito que está. Então, não mexeu também nos super salários, que era uma coisa importante, não só para economizar dinheiro, mas também para dar o exemplo, para falar, olha, todo mundo está sendo sacrificado. Então, não teve a emenda, né? Tem as emendas também. Os deputados não quiseram bloquear as emendas, porque o governo federal tinha proposto o seguinte, olha, se a despesa estiver muito alta, se eu estiver estourando o arcabouço fiscal, eu posso bloquear até 15% das emendas dos parlamentares. Por quê? Porque agora tem um monte de emendas que são impositivas, são obrigatórias, o governo tem que pagar. E o deputado manda o dinheiro para onde ele quer, né? E muitas vezes o dinheiro que ele está mandando para uma região, para uma determinada finalidade, não é aquilo que aquela região precisava, né? Às vezes uma região precisa de saneamento básico, o deputado manda dinheiro para fazer uma pracinha. E aí o prefeito faz a pracinha porque o dinheiro é para isso. Então, o objetivo do governo era, olha, se eu tenho que cortar aqui porque está gastando muito, subiu as despesas obrigatórias, o que é despesa obrigatória? Salário, aposentadoria, né, as verbas de educação, de saúde, isso é despesa obrigatória. É aquela despesa que não aconteça o que aconteceu, o governo tem que pagar. Entendeu? Se essas despesas aumentarem, a gente bloqueia a emenda para economizar. Os deputados não deixaram. Os deputados fizeram uma mudança na regra e, assim, liberaram o bloqueio daquelas emendas que não são obrigatórias. Então o governo já não tem obrigação de pagar essas emendas. Então, se ele quiser bloquear, tudo bem, mas ele já não tem obrigação, então não mudou nada. Aquelas emendas que são impositivas, que são obrigatórias, o governo vai continuar tendo que pagar, mesmo que seja um deputado mandando para uma pracinha numa cidade que não tem nem esgoto. Isso aí o governo vai ter que pagar e não tem jeito, não deixaram, né? Vamos lá. Congresso contraria pacote, rejeita corte em emendas e aumenta reajuste do fundão. Então, outra proposta que o governo fez, sabe o fundo eleitoral? Existe o fundo eleitoral e o fundo partidário, né? O fundo partidário é um dinheiro que todos os partidos recebem para sobreviver, para pagar o aluguel da sede, o telefone, os funcionários, água, luz, essas coisas, né? E tem o fundo eleitoral, que é utilizado para fazer propaganda em ano de eleição, que é separado do fundo partidário. Para o ano que vem, os partidos vão ter só o fundo partidário, porque não tem eleição. E aí o governo propôs também criar uma regra para não subir tanto o valor do fundo partidário. Qual regra? A mesma do arcabouço fiscal. Só pode subir no máximo 2,5% ao ano, no máximo. O que os deputados fizeram? Vai reajustar pela inflação. E aí mudaram a regra que o governo propôs, e o fundo partidário vai ser reajustado como ele é hoje, pela inflação, então não vai ter essa redução de despesa que o governo propôs. Por quê? Porque a inflação está um pouco mais alta que 2,5%. Então, o reajuste do fundão é mais alto. E já para o ano que vem, inclusive, eles já aprovaram o reajuste. E acima da inflação, bem acima da inflação, tá? Hoje, esse ano, foi 1 bilhão e 200 milhões de reais. O ano que vem vai ser 1 bilhão 330 milhões de reais. Esses 130 milhões de reais a mais significa 11% de reajuste.
a inflação vai ficar um pouco abaixo de 5, 4,80 e pouco e tal. Mas eles vão ter um reajuste de 11% no fundo eleitoral. Grana para sustentar partido político. Então, assim, o governo propondo cortar gasto e os caras aumentando o gasto, né? Na hora de mexer com deles, aí fica difícil. Parlamentares mantêm reajuste do fundo partidário apenas pela inflação, é isso que eu te falei. E aí o número está aqui embaixo, olha lá, de 1,2 bilhão para 1,330, que dá 11%. Ficam os super salários, morre a isenção do IR para os pobres. Essa manchete aqui eu até separei porque ela é totalmente verdadeira, definitiva, exatamente isso que aconteceu, né? Não vai ter situação para poder fazer a isenção fiscal. Olha só, a isenção fiscal de quem paga imposto de renda e ganha até 5 mil. Pacheco diz que isenção de IR para 5 mil fica para depois. Se não tiver condições fiscais, não vai acontecer. Então, que condição fiscal? Porque, na verdade, é o seguinte, não tem mudança. A Receita arrecada 100, vai continuar arrecadando 100. A diferença é que quem não paga vai pagar um pouquinho. Para uma galera que paga muito, não paga nada, que é quem é mais pobre. Então você tira de um e passa para o outro, só isso. Então não tem situação, mudança fiscal, não existe condições fiscais, viu, Pacheco? De qualquer maneira, não vai votar, vai ficar para o ano que vem e olha lá se isso vai ser votado ano que vem. Eu já estou desconfiando que não. Mas enfim, tá aí, mais uma coisa que ia mexer com a classe média baixa, que ia ser beneficiada e que também ia mexer com os ricos, né? Porque o cara ia passar a pagar uma merrequinha de imposto, menos inclusive, ele não era nem tanto, sabe? Não era até 10% o teto. Tem gente aí que paga 27,5%, o cara ia pagar 10%. Milionário, ganha 50 mil por mês para cima. Não, não vai, não vamos mexer com ele, deixa o rico em paz e tal. Enfim, e não passou. O Congresso não vota essa semana mudança na aposentadoria dos militares. Então, essa regra de acabar com a morte ficta e aumentar a idade mínima de aposentadoria dos militares também ficou para o ano que vem. Não vai rolar. Acabou a semana, acabou o período de votação, não vai ter votação mais esse ano. Um abraço. Os militares continuam numa boa. Então, assim, tudo que tinha sido proposto que prejudica o pobre, o Congresso foi lá e aprovou. Fez umas mudancinhas, até ajudaram, para ser sincero, assim, ajudaram um pouquinho o pobre, que deram uma aliviada, que a proposta era meio sanguinária mesmo, sabe? Mas assim, até deram uma melhorada, mas mesmo assim, tá ferrando o pobre. Agora, tudo, absolutamente tudo que mexia com o rico, esses nem encostaram a mão, tá? Não encostaram a mão na isenção do imposto de renda, não encostaram a mão na aposentadoria dos militares, não encostaram a mão nos super salários, principalmente do judiciário, não encostaram a mão na taxação de super rico de jeito nenhum, né? Então, mais uma vez, foi aprovado um pacote de corte de gastos inteirinho em cima do lombo do pobre. E isso foi o Congresso Nacional que fez, né? Então, assim, o governo fez um acordo, liberou as emendas, pagou as emendas do deputado, o deputado foi lá, votou só o que ele quis ele não votou, não mexeu nas pessoas que têm dinheiro desse país, mexeu com quem sofre, com quem já tem o lombo calejado de tanto apanhar, que é o pobre, e inclusive nas benesses dos deputados eles não mexeram, né? Garantiram lá um fundo partidário bem gordo, para sustentar os partidos ano que vem, acima da inflação, inclusive. Então, assim, é por isso que eu falo que é difícil. É cansativo, é pesado trabalhar nessa rotina de ficar cobrindo política, mas, assim, enfim, alguém tem que fazer, né? Alguém tem que fazer e eu tô aqui. Tô aqui para isso, vou continuar. Ano que vem, espero contar com a sua audiência, espero que você esteja aqui comigo, porque a gente vai continuar falando sobre os assuntos da política brasileira. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias desse mundão da política. Um abraço, tchau.